Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo um favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Jesus abre os olhos da fé e da esperança. Irmãos e irmãs, vamos assistir o vídeo de hoje pela liturgia de março de 2026, ano A, e também pela revista Deus Conosco 2026. Vamos assistir esse vídeo com bastante amor e fé no coração. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Pois é, o vídeo de hoje, do dia 15 de março de 2026, que é o quarto domingo da Quaresma. Pois é. Irmãos e irmãs, vamos ver aqui a introdução ao mistério celebrado. Irmãos e irmãs, celebrando hoje o quarto domingo da Quaresma, o mistério desta celebração nos introduz no júbilo, deixando para trás toda a tristeza e assumindo uma atitude de profunda alegria, gerada pela consolação do amor de Deus. Como ao cego de nascença Jesus abriu os olhos, hoje também nos abre os olhos da fé e da esperança, curando nossa cegueira e fazendo-nos enxergar os sinais vivos do seu amor. Celebremos este dia do Senhor. Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. João, capítulo 9, versículo de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E Jesus disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram seus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus havia feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram aos fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe:
colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros diziam: como é que pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes sobre o que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: este é o vosso filho que dizia ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. O que lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. E seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interroga-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: quem é que ele te fez? Que é que ele te fez? Como é que te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que o quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-se discípulo dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinha sido expulso. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teria culpa, mas como dizeis, nós vemos e o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Irmãos e irmãs, agora que acabamos de ouvir o evangelho desse vídeo, desse domingo, convido a todos agora para ver o que o Magistério da Igreja Católica, através dessa revista bonita, né? Deus Conosco 2026, tem a nos dizer da palavra de Deus de hoje. Então é da página 33, 34, né, do dia 15 de março de 2026, o quarto domingo da Quaresma. Jesus, no Evangelho, passava por um lugar. Qual? Isso não importa, pois o lugar onde quer estar é no ser humano, isto é, no cego de nascença, que é curado, que tem devolvido a alegria da visão nova da vida. Esse cego, curado por Jesus, um dos 7 sinais do quarto evangelho de João, né? É o quarto sinal do evangelho de João. Deixa-nos claro que Jesus é a luz do mundo e que quem o segue não andará nas trevas. Sem ele, Jesus, há cegueira, opacidade, pouca visão. A luz é um dos sinais bíblicos da salvação de Deus. Lembremos-nos de quando o salmista diz: O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? A luz ilumina a escuridão, livra do medo das trevas, é uma orientação e permite reconhecer a meta e o caminho. Sem luz não há vida. O Verbo de Deus é luz, que brilha nas trevas, mas as trevas não a acolheram. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os fariseus perguntaram ao cego de nascença quem o havia curado. Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e comecei a ver. Eles não reconheceram o bem que Cristo fez ou pensam que não podiam fazer, né? Não podem fazer. Ou seja, eles não acreditaram no milagre que aconteceu, que Jesus fez, né? Não reconhecem o amor de Deus, estão fechados em sua sabedoria, entre aspas, e em nada se preocupam com os marginalizados, com quem está sem vida, pressionam o cego curado, mas ele não cede e continua manifestando a sua confiança em quem o curou, em Jesus, né? Há essa maneira, mesma realidade em nossos dias, em nosso meio cristão. Os fariseus estão tão fechados, né, à luz, mesmo se dizendo sábios nas Escrituras. Nada compreendem da luz que nos falam os textos sagrados. Em vez de se alegrarem com a cura milagrosa de um homem que nasceu cego, eles se enchem de hostilidade e se recusam obstinadamente a aceitar a ideia de que tenha sido feito o milagre. Jesus procura o pobre homem banido da comunidade religiosa. Ele revela a própria identidade. O homem vê e crê. Cristo censura os fariseus porque se iludem acreditando que tudo sabem, né? Saber e tudo vem, né? E justamente essa presunção que os cega. O que é difícil no preconceito é que não o reconhecemos em nós. Acostumamos-nos com uma cegueira deliberadamente assumida que nos leva a rejeitar certas situações, pessoas ou ideias. Como cristãos, é nosso dever mostrar o absurdo dessas injustiças e agir eficazmente em nome de uma justiça, sempre
e unicamente movida pelo amor e para com todos os seres humanos. Estamos dispostos a ser, no mundo, dissipar as trevas e tirar a miopia de cristãos de uma fé descomprometida? Gente. Irmãos e irmãs, os fariseus, doutores da lei, né? Também os sacerdotes do templo, né? Eles se achavam melhores que todo mundo porque eles eram os mestres da religião no tempo de Jesus. É eles que ensinavam o povo, tá? Então eles achavam que só eles conheciam a palavra de Deus, tá? Então quando aparece um homem simples vindo da Galileia, né, de Nazaré, filho do carpinteiro, né, fazendo milagres, eles tratam Jesus com preconceito, né? Eles não conseguem enxergar que em Jesus se realizam as promessas do Antigo Testamento, né, gente? Então tratam Jesus com preconceito e não querem ver, não querem admitir que Jesus é o Filho de Deus e que ele tem o poder de curar um homem, até mesmo um homem cego, né? De nascença. Então, o homem cego, que ele foi curado por Jesus, pela misericórdia de Deus, ele consegue enxergar que Jesus é o Filho de Deus. Então, é aquilo, existe a cegueira física, mas também existe a cegueira espiritual, né? Que não deixa a gente admitir a verdade na nossa frente, né? E Jesus, ele quer justamente nos curar dessa cegueira, né? Essa cegueira de não querer admitir a verdade, de reconhecer a fé, né? Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, né? Então, Jesus deu 7 sinais no Evangelho de João, né? 7 milagres, sinais que comprovam que Deus enviou Jesus à Terra. E um deles é esse. Jesus curou um homem cego, de nascença. Para Deus nada é impossível, amém? Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente termina esse vídeo bonito da Quaresma com a oração da campanha da fraternidade. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. A oração da campanha da fraternidade 2026. Deus nosso Pai, em Jesus vosso Filho, vieste morar entre nós ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco na casa do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.